Esse vídeo aqui é direto para os chorões adventistas do sétimo dia. Olá pessoal do Arena Apologética, aqui é o Otafona. Esse vídeo aqui é direto para os chorões adventistas do sétimo dia que estão chorando nos comentários do vídeo de sexta-feira entre eu e Ronaldo Lima a respeito do livro História da Redenção e Patriarcas e Profetas, sobre algo que afirmamos a respeito dos escritos da Ellen White. Muitos estão colocando nos comentários que eu e Ronaldo Lima tiramos de contexto, modificamos o sentido, não falamos a verdade. E principalmente o senhor Zenilton Brito, no meu privado, me mandou print de manuscrito de Ellen White, me mandou texto que ele foi lá para refutar, que ele discordou, que disse que eu errei, o Ronaldo errou, um monte de chorão, tá? E eu vou citar aqui os nomes dos chorões: Zenilton Brito, Beto Vox 77, Cabelo, Adenilson Ferreira, Carlos Eduardo, João Galvão, César Duarte, só para citar alguns. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores é o seguinte: se o que eu disse, se o que o Ronaldo Lima disse está errado, então os senhores devem fazer o quê? Tenham coragem, marquem comigo no Arena Apologética. Eu estou falando por mim, não estou falando para marcar com o Ronaldo, porque eu não posso marcar nada por ninguém, posso marcar por mim. Então marquem no Arena Apologética e nós vamos discutir o que foi falado. Não é para vocês me trazerem outros livros para tentarem refutar o que Ellen White disse ou o que eu disse que ela realmente queria dizer. Vocês têm que pegar o que eu coloquei e falar: você leu, deu essa interpretação, ela está errada por esse motivo, assim, assim, assim. Bom, no livro História da Redenção, capítulo 1, a queda de Lúcifer, parágrafo 2, ela diz assim, o grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. Ora, se Jesus fosse Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo, parte de uma trindade, não seria necessário conferir honra especial para o Deus Supremo. Então, se ela conferiu, o texto aqui, ela diz que na visão Deus conferiu honra especial ao seu Filho, só é honrado com algo especial quem ainda não foi honrado. Aí ela diz: o Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. De quem? Do Pai e do Filho. Cadê o Espírito Santo? Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que em qualquer lugar que estivesse presente o seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Mais uma vez, ela não cita Espírito Santo, ela fala de Pai e de Filho, e aí vem o senhor Zenilton Brito: olha o argumento do silêncio. Não, é o argumento da ausência. Ela não cita o Espírito Santo, o que deveria, se ela fosse trinitária quando escreveu isso, se a visão dela fosse trinitária e se o Espírito Santo fosse igual ao Pai e ao Filho. Se fosse igual ao Pai e ao Filho, não precisaria reunir anjos para conferir honra e para dizer que o Filho tinha que ser considerado igual ao Pai, certo? Aí coloca aqui, seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Ora, se foi investido de autoridade, é porque não tinha. Se tivesse já autoridade, não seria investido. Esse aqui é o texto, isso aqui que está dizendo, especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele, na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. Então ela diz aqui que o Filho devia trabalhar com o Pai no projeto de criação da terra e de tudo que teria nela. Não é com o Pai e com o Espírito Santo.
diz assim: o filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, vontade e propósitos do pai, mas nada faria por si mesmo. Então o filho não é autônomo, ele não é soberano, ele não pode tomar decisões, ele não pode fazer nada por si mesmo. Isso aqui ela está dizendo que foi antes da criação do homem, porque ele teria que trabalhar com o pai na criação da terra e dos seres criados sobre a terra. Aí no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 1, porque foi permitido o pecado, o segundo parágrafo ela diz assim, ó: o soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Então ela diz que tem um soberano do universo. Tinha um companheiro, não dois companheiros, um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar da sua alegria ao dar felicidade aos filhos criados. Aí ela explica quem é o companheiro do soberano do universo, mostrando que o soberano do universo é um e ele tinha um companheiro. Então, o companheiro não era soberano do universo. Soberano do universo era aquele que tinha como companheiro este, que ela cita. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, quem é o companheiro? O verbo. Quem é o verbo? O verbo que se tornou carne, ficou conhecido como Jesus. Então, Jesus é o companheiro do soberano do universo. Ele não é o soberano do universo. Aí diz assim, ó: Cristo, o verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter e propósito. Ora, ele era um com o Pai e a Trindade. Ele não deveria ser um com o Pai e com o Espírito Santo também? O argumento da ausência. Não, o argumento do silêncio. Não, é da ausência. Porque se fosse silêncio, não citaria Pai e Filho, citaria simplesmente Deus. Mas cita Pai e Filho e ausente está o Espírito Santo. Não é silêncio, seu Azenilton Brito. Ela continua: o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Então ela coloca Deus e esse ser, mostrando que esse ser não é Deus, ele é outro que podia penetrar nos propósitos de Deus. Então, é isso que ela disse, e foi isso que eu falei. Agora, se eu falei errado, entrem comigo na arena, deem a explicação de vocês dentro do texto, expliquem o que ela está dizendo, e aí fica mais bonito do que ficar aí chorando no Arena Apologética nos comentários. Então falar de mim é fácil, debater comigo que é difícil. O Atafona é soberbo. Não, o Atafona não é soberbo. O Atafona só debate aquilo que ele pode debater. E desse assunto eu entendo. Vocês parecem que não entendem, ok? Então, esse é o convite para Azenilton Brito, Beto Vox 77, Cabelo, Adenilson Ferreira, Carlos Eduardo, João Galvão, César Duarte. Vocês são chorões adventistas, que é muito fácil comentar no chat, mas botar a cara lá para falar do assunto, eu duvido que um de vocês tenha coragem. Duvido! Tá bom? Boa noite para vocês. E olhe lá, hein? Tem que falar daquilo que eu falei, não do que eu não falei. Tá bom? Um abracinho. Tchau, tchau.